Turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conectagro. E hoje vocês podem reparar que novamente nós estamos num fundo diferente. Estamos estreando um novo estúdio, do qual eu acredito que agora nós permaneceremos por mais tempo. E cada vez mais a minha produção, Marlon Brando, deixando o nosso local mais bonito, mais agradável, tanto aos olhos quanto aos nossos convidados. E falando já novamente do meu convidado, na semana passada não, porque faz mais tempo, nós tivemos uma pausinha aí por conta desse final de ano, mas no episódio passado nós conversamos então com o André e com o Vitor sobre energia elétrica. Falamos sobre energia no geral, falamos lá desde das liberações fundiárias que teria necessidade quando da passagem de cabeamento elétrico pela tua propriedade. Falamos da instalação de grandes usinas de energia solar nas propriedades, dessa possibilidade para os produtores. E foi um assunto que deu bastante repercussão, tanto no nosso Instagram quanto no nosso YouTube. Acho que foi o nosso segundo episódio mais visto. E eu não imaginei que ele gerava tanta curiosidade assim. E então vamos permanecer nesse assunto. E por isso, eu trouxe aqui hoje o meu amigo Felipe Toniolo, cujo qual eu deixarei que ele mesmo se apresente. Felipe, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite. E já começa se apresentando, por gentileza. Muito obrigado, Arturo. Cumprimento aí você, cumprimento todos aí que estão nos assistindo, né? Eu sou o Felipe Toniolo, sou marido da Raquel Toniolo, aqui de Irati. Sou engenheiro e sou sócio proprietário da Excelência Solar Usinas. Como o próprio nome diz, a gente trabalha aí com usinas solares de investimento, né? E hoje a gente está aqui para poder falar um pouquinho aí sobre esse universo que tem tantas coisas, né? Tem tanto assunto, tem tantas vertentes aí, tem portes, né? Tem portes maiores, menores, mas que em essência e até pelo nosso foco também, pelo foco da nossa empresa, tem tudo a ver com o mundo rural, né? Com o produtor rural. Então, já, né, que você tocou nesse assunto, me fala de que forma que hoje vocês têm trabalhado mais com o produtor rural, aonde que você vê que tem essas oportunidades aí relacionadas à produção de energia solar dentro das propriedades rurais. Então, Arturo, o que a gente tem feito e tem procurado dar continuidade na região, né, é o trabalho que meus sócios iniciaram lá no ano de 2014 para 2015, numa cidadezinha aqui perto aqui de Irati, chamada Rio Azul. Eles iniciaram aí um trabalho muito interessante, um trabalho que para a época foi pioneiro aqui para a nossa região, que é energia solar. Energia solar, ela veio ali como uma novidade para todo mundo. E os meus sócios, particularmente o João Coelho, quem eu cumprimento aqui, lá de Rio Azul, ele já trabalhava nessa área agro, né, com público rural focado assim, 100% em produtos rurais, já desde o ano de 2005, 2006. Minha social media apareceu aqui, como é que está, Cami? Tudo bem? Cumprimento, Tudo bem? Felipe. Ele já trabalhava nessa área aí já faz tempo, né, com público rural. Só que ele trabalhava vendendo implementos agrícolas, vendendo subsolador, arador, implementos como um todo, máquinas caixa-prensa, focado também em público fumageiro, né? E no ano de 2014, 2015 surgiu essa oportunidade de revender placas solares, sistemas solares, e ele startou essa ideia aqui na região. Do que a gente tem de informação, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas do que a gente tem de informação aí do mercado, meu sócio e a Excelência Solar foi pioneira nesse ramo aqui, né, com energia solar. A gente acredita que o primeiro sistema solar da região é justamente o sistema solar que nós temos ali na nossa matriz. Desculpa, que você falou o primeiro sistema solar, eu só fiquei pensando no sistema solar no geral, não fiquei pensando nos planetas. Não, esse sistema solar, esse é um pouco mais antigo, com certeza, mas vamos falar do projeto. Energia solar, pera. Alguns bilhões de anos mais antigo esse daí. Mas o sistema solar de geração de energia elétrica, a gente acredita que seja o nosso, né? Então, os meus sócios iniciaram nessa caminhada, ali no ano de 2015, 2016. Muita coisa foi acontecendo. No começo, como eles mesmos relatam, né? Hoje eles não puderam estar aqui, infelizmente. Seria legal também ouvir
essa história por palavras deles, né? Mas como eles mesmos relatam, você chegava ali para vender um sistema solar para um produtor rural, por exemplo, ele fala, não, você tá louco. Como assim eu vou gerar energia elétrica através do sol, né? Como é que vai funcionar isso aí? Então o pessoal não botava muita fé no começo. Como tudo que você começa, né? Você tem que insistir um pouco. E aí eles foram insistindo. 2016, 17, 18, 19. Tudo que você vai começar, você é maluco. Você só deixa de ser maluco a partir do momento que dá certo e você se torna um gênio. Né? Mas quando começa a dar certo, você tá vendendo droga. Entendeu? Certeza, tá traficando, não tem outra. Certeza, não tem outra, né? Enfim, nesse meio termo aí, né, as coisas foram acontecendo, foram dando certo. E eu acredito que do ano retrasado, né, vamos falar de 2022 para cá, a empresa passou por um salto assim muito grande em relação à evolução mesmo, em relação a produtos a serem ofertados para o nosso público-alvo, que e a gente acredita que por muito tempo vai ser o produtor rural, né? Que são as usinas solares de investimento. A gente trilhou uma história. Estou falando a gente, Excelência Solar como um todo, né? Eu sou sócio proprietário aqui da Excelência Solar de Irati, mas a gente trabalha todo mundo num grupo coeso, né? As lojas aí da Excelência Solar, a gente trabalha todo mundo bem alinhado num grupo coeso. Então, um trabalho que a gente trilhou aí vamos colocar 2015, né, até 2022, 7 anos trabalhando aí com energia solar, focado principalmente em sistemas de consumo. E aí, claro, as informações vão chegando, a gente vai pesquisando, vai se atualizando, vai participando de feiras, né, uma feira assim que inclusive a gente recomenda que muita gente participe já esse ano, que é o Show Rural Copavel. Né? Anotem, Marlon e Cami, temos que conversar depois sobre o Show Rural, né? Em algum momento. Diga lá. Quem sabe fazer um episódio lá, né? Vocês vão estar lá? Ao vivo. Eu acho que a gente, expondo não. Pelo menos a passeio vão estar. Eu acho que sim. A gente ainda não se organizou entre os sócios para ver quem que vai, né? Quando que vai, mas algum de nós Alguém vai. Então a gente se organizando aí, principalmente pesquisando bastante, trazendo pessoas com conhecimento, né? Eu sou engenheiro, não sou engenheiro eletricista, né? Para deixar claro aqui para todo mundo. Sou engenheiro mecânico, né? Me formei aqui pela Federal do Paraná, mas fui atrás de cursos, fui atrás de pós-graduações envolvendo aí energia renovável. Então a gente trouxe um pouco de conhecimento. Trouxe um pouco de conhecimento também com o Ronaldo, que é nosso engenheiro eletricista. Meus sócios também trouxeram muito conhecimento agregado, né? Já de anos acumulados. O meu sócio aqui de Irati, o Alisson. Um abraço aí pro Alisson. Ele teve muita experiência também instalando, né, placas solares, então ele tem experiência prática. Né? Tal cabo vai dar certo, tal cabo não vai dar. Então a gente se juntou todo mundo aí, toda essa equipe lá de São José dos Pinhais, Márcio, Nanda Vitória, nossos parceiros ali de São Mateus também, enfim. A gente juntou todo mundo aí, focado num objetivo, que é o objetivo das usinas solares de investimento. E aí a gente deu esse passo, né? Vamos pegar aí do final de 2022 para o começo de 2023. A gente deu esse passo aí rumo às usinas solares de investimento. E de lá para cá, o nosso principal foco da Excelência Solar, né? Por isso Excelência Solar Usinas. A gente até criou um outro CNPJ, uma outra empresa focada somente nisso. Tem sido usinas solares de investimento, que também não são aquelas usinas, né, que nem você estava falando do último episódio, né? Uhum. Não são usinas assim, tipo fazendas solares, né, de 1.000, 2.000, 3.000 placas. Ainda não. Se alguém tiver interesse, a gente faz também. Né? São usinas mais adaptadas ao público da nossa região, né, que é o médio produtor rural, até pequeno produtor rural,
que também consegue estar implementando uma usina solar de investimento. É o que a gente vem trilhado até hoje. Isso. E aí, assim, em que momento que vocês... não sei se isso é uma decisão que sai de vocês, ou é uma decisão que vem do próprio produtor, ou como que é feita essa análise de quando você verifica se o que é cabível, quanto que é cabível, o que é possível fazer nessa propriedade. Às vezes o produtor chega lá para você com uma ideia, cara, eu quero ter uma usina. Você fala, não, aqui não é. Aqui. Ou o cara chega só, não, eu quero só um pouquinho, só para mim mesmo, só pro gasto. Daí ele e sai daí com você uma vê lá usina. que há uma possibilidade. Então, como que é feito esse levantamento? Legal, Arthur. Na verdade, o universo de possibilidades, ele se expandiu, principalmente na nossa região. Né? Em grandes centros, Curitiba, até mesmo Cascavel, Pato Branco, enfim, em cidades maiores, né? Foz do Iguaçu, quem pegar a BR-277 aqui e ir para as Cataratas do Iguaçu, olhar em volta, vai ver algumas usinas solares instaladas. Né? Então, nesses outros locais, a questão usina solar já era um assunto mais consagrado, mais presente assim, no dia a dia das pessoas. Né? Aqui na nossa região começou, eu acredito que a gente tenha grande contribuição em relação a isso, começou a ser falado um pouco mais a partir do começo do ano passado. Então, a gente chega e oferece um universo de possibilidades para o produtor rural. Esse universo de possibilidades ele tem limites. Um dos limites é a rede de energia elétrica, por exemplo, que passa na propriedade. Dependendo do tipo de rede, tem que ser feita uma obra ou outra. Né? Um limite também é o limite financeiro. Né? Cada um tem sabe, o seu. Né? Cada um tem seu limite financeiro, cada um sabe o tamanho do passo que vai dar. Mas eu diria que a principal questão que mudou do ano retrasado para esse ano é que a pergunta não é somente mais quanto dinheiro você deseja economizar com energia elétrica. Agora surgiu outra pergunta, quanto dinheiro você deseja ganhar com energia elétrica? Não é mais a pergunta quanto dinheiro você quer que não saia mais do teu bolso, mas sim quanto dinheiro você deseja que entre no teu bolso com esse mercado. A gente abriu essa possibilidade para o produtor. Com bom, mais ou menos do que eu me lembro, né? Eram pouquíssimas as empresas que ofereciam esse tipo de serviço. Até estava comentando contigo, assim, que eu me lembro, assim, de 10 anos atrás, alguma coisa assim, as placas solares da WEG e a própria WEG tinha algumas pessoas pontuais lá que faziam isso. Aos poucos foi aumentando, as empresas foram dando, outras empresas que trabalhavam até com outras coisas migraram para isso. Isso barateou muito pro público final? Barateou, né? Todo o mercado solar, ele, principalmente do ano retrasado para cá, ele deu uma barateada. Mas se diz isso será que é por conta das peças ou isso é por conta da concorrência mesmo que obrigou? Processos produtivos, mercado global. Hoje essas peças, essas placas e cabeamento e etc, tudo que acompanha, isso é mercado nacional ou isso vem de fora? Hoje não existe placa solar fabricada no Brasil. Todas são... Até a WEG, ela compra a célula fotovoltaica e monta a placa. Não fabrica a célula fotovoltaica. Hoje o Brasil não tem capacidade industrial de transformar o silício e seus componentes em uma célula fotovoltaica. E você sabe me dizer os números do Brasil em relação à energia fotovoltaica? Quanto que isso... Que daí, né, lógico, a gente começa... veja ali, vê ali, parece que é muito, mas né, a gente acaba não tendo essa noção. Hoje o Brasil, por exemplo, se a gente colocar numa matriz energética, né, hoje o Brasil ele está caminhando para uma supremacia da energia solar. Está caminhando, ainda não é. A gente ainda tem hidrelétrica, né? Sim. A hidrelétrica comanda ali a nossa geração de energia. E aí quando você tinha crise hídrica, se acionava ali termoelétricas, subia a bandeira, porque o custo da termoelétrica é mais alto. Até o custo ambiental também é mais alto. Sim. Né? E tranquilo, você ia tocando a gestão energética dessa forma. Hoje, graças ao sistema de autocompensação energética que é vigente no nosso país, né? Então você pode, por exemplo, mesmo você não tendo uma usina, uma usina de produção em massa, né? De venda de energia, se você tiver um sistema solar na tua residência, 10 placas, e você só está consumindo 8, as outras 2 ficam como crédito, a produção das outras 2 ficam como crédito acumulado
na rede pelo período de 60 meses. Então você pode injetar essa energia na rede e só daqui 5 anos você recuperar novamente. E durante esse tempo em que você não recuperou, esse crédito energético ele fica disponível para outra unidade consumidora. E um pouco antes da gente vir aqui na sala, a gente tava conversando lá fora e você me falou um negócio que, cara, mudou bastante a minha visão, que é o seguinte, você me falou que, e eu não tinha pensado dessa forma, né? Produz-se a energia, mas a energia produzida ali, vamos dizer assim, vamos dar o exemplo mais fácil, né? Você tem lá as placas em cima da tua casa e você produz aquela energia, não é que aquela energia entra na tua casa, aquilo lá vai para o sistema elétrico público, né? E retorna depois para tua casa. Então, isso, na verdade, é uma geração de créditos de energia. E não que a energia. Não que você torne-se autossustentável diretamente, né? Na verdade, tem até como, sabe? Hoje você tem. Do inversor de frequência, você tem 2 saídas. Uma para o autoconsumo instantâneo de energia elétrica e a outra do crédito energético, né? Só que tudo isso é comandado pelo teu disjuntor ali da tua residência, né? Então hoje, vamos supor que você durante o dia, você gere ali 50 kWh. Só que você gastou 30. Esses 30 que você gastou é um autoconsumo instantâneo. Então, de fato, a corrente contínua que sai da placa solar passa para o inversor de frequência, torna-se corrente alternada. E essa corrente alternada que sai do inversor de frequência, ela sim é direcionada para o teu quadro de distribuição de energia elétrica da tua residência. O restante, o que sobra, os outros 20 kWh, do quadro distribuidor de energia, vai diretamente para a rede pública. Então você tem um sistema híbrido misto, né? Que, assim, isso depende de um acionamento manual? Não, é automático. Automático. Só que dependendo da pane, por exemplo, que pode acontecer no sistema elétrico, mesmo você tendo um sistema solar, você pode ficar sem energia. Né? Porque essa pane ela pode afetar o teu quadro de distribuição de energia. E assim, ó, por exemplo, eu tenho lá, tenho uma propriedade no interior, e aí era uma propriedade que até então eu utilizava ela exclusivamente lá para, seja agricultura, pecuária, plantio de silvicultura, pinos, bom, sei lá. E aí agora tá muito na moda que eu faça chalés para alugar através do Airbnb. E eu preciso puxar então a eletricidade para lá. Eu consigo ser autossuficiente através das placas de energia solar sem a necessidade de que eu puxe uma rede até lá? Eu consigo, por exemplo, eu tô a, 10 quilômetros da rede mais próxima, mas eu não quero, então, puxar essa... Eu não quero ser um dependente do Estado, eu sou um anarquista, não quero depender do Estado. Eu quero, sobre os meus chalés, montar placas de energia solar e sustentar-me disso. É possível? Hoje, pelo sistema de autocompensação de energia, não. Você precisa ter... você tem que ter um padrão de energia na tua propriedade, né? Porque o sistema solar, quando você integra ele no sistema de autocompensação da ANEEL, você precisa cadastrar a tua unidade consumidora no site da concessionária. No nosso caso, Copel. Essa unidade consumidora fica ali cadastrada e, por você estar ingressando no sistema de autocompensação energética, antes mesmo de você colocar para rodar o teu sistema solar, Copel tem que vir, fazer uma vistoria, homologar o teu sistema e você ergue o disjuntor e bota para rodar. Isso é um caso. Agora, nesse caso, né, vamos supor que você queira ser totalmente autossuficiente. Eu quero ter um poço onde eu tiro minha água e quero ter minha placa aqui onde eu tiro minha energia. Aí você teria que ter um sistema de bateria para você se tornar autônomo, né? Mas é possível também se você estiver disposto a não ter energia enquanto não fizer sol. É possível também. Você pega o exemplo de carros, né? Tem vans aí que tem uma placa solar em cima. Essa placa solar está gerando energia em corrente contínua. Essa corrente contínua, se tiver inversor, é invertida para corrente alternada, ou se não, carrega uma bateria 12, 24 volts de corrente contínua para você estar utilizando ali na tua van, no teu motorhome, por exemplo. Tem muito motorhome com placa solar. É possível fazer isso. Mas aí você fica meio que refém só do sol, né? Se não fizer sol algum dia, você vai ter um suprimento menor de energia do que se fizer. Tá. E assim, essas baterias, para que você seja autossuficiente, as existentes no mercado, que vocês mesmos podem comercializar, isso tem uma autonomia boa? Eu consigo armazenar
para uma sobrevivência de pegar uma semana de chuva? Consegue. Só que hoje o mercado de baterias no Brasil ele ainda não está tão evoluído. Né? A gente está passando aí por uma construção de conhecimento em cima do mercado de armazenamento por baterias. É o caso dos carros, né? Que é aí que dificulta que esses carros elétricos sejam de fato vendíveis, né? Ou vendáveis por conta da falta de possibilidade de armazenamento, né? Dessa dificuldade de armazenamento. Ainda não está tão desenvolvido. A gente deseja algum dia poder colher os frutos daquilo que está sendo plantado hoje. Tá, então o meu sonho do meu chalezinho anarquista lá longe do... É possível. Só que daí tem que ter alguns estudos né, feitos em cima disso para analisar o teu perfil de consumo. Você vai ter um investimento maior. Por conta das baterias? Por conta das baterias. Mas é possível, hoje é possível. Mas não é um conhecimento tão difundido quanto o sistema de autocompensação energética, que é o sistema que você se conecta na rede. É como se a rede fosse a tua bateria. Tá. E eu fiz uma pergunta no nosso último episódio e aqui eu reitero ela, até para isso, para ver se de repente eu entendi direito, para ver se ficou claro mesmo assim. Existe a possibilidade eu vou usar a Copel, né, porque estamos no Paraná, mas qualquer que seja, dela recusar a tua energia, dela não querer a tua energia? Existe essa possibilidade. Existe. Por que motivo? Por inversão de fluxo energético, pode ocorrer isso. Traduza para mim, por favor. Essa inversão de fluxo energético significa que você tem tanta energia na rede que você não consegue distribuir para o consumo de um jeito equalizado. Né? Então, isso aconteceu em Minas Gerais ano passado, agora já está normalizando. É quando você tem mais geração do que consumo ou o inverso. Né? Então, pode acontecer isso. Só que eu duvido muito que isso aconteça aqui para nós, né? Isso pode acontecer, por exemplo, em locais menos industrializados, onde você tem menor consumo de energia elétrica, onde você tem também uma concessionária que não investe tanto em sistemas de distribuição e transmissão de energia, que não é o nosso caso. A Copel, ela investe bem nisso, até que tem um programa Paraná Trifásico também. Em média 12 km de rede trifásica por dia, é feita no nosso estado, né? Então a gente tem uma boa rede elétrica, então não tem motivos hoje, né, para ela recusar isso, mas ela pode recusar por alguns desses motivos. Outro também por rede deficitária, né? Não tem transformador suficiente para poder absorver e transmitir toda essa energia elétrica. Mas o cenário que a gente tem hoje, pelo menos aqui regional, né? Eu não tenho conhecimento de outras distribuidoras, a gente não atua em outros... Até atua em União da Vitória no estado de Santa Catarina, mas daí é mais a loja de União da Vitória. Né? Do que eu tenho aqui de conhecimento da Copel, não existe essa possibilidade hoje. Então, assim, algumas regiões que ainda sofrem muito com a queda de energia, o fato dele estar produzindo a energia solar não faz com que esses problemas cessem, porque isso, a energia solar ela vai estar sendo distribuída para a rede para que depois retorne. Então, o fato de... caso já usei esse mesmo exemplo também no nosso último episódio, que é o caso lá do pessoal dos fumicultores, né? Que lá na época de secagem de fumo acontece muito essa queda e tal. Então, isso acaba que se não tiver todo o sistema preparado com bateria e etc., não resolve. Porque a queda pode acontecer por diversos fatores. Um desses fatores pode ser um surto na rede, pode ser uma sobretensão na rede. Esse surto, ele vai afetar... Porque como é que funciona? Né? Você tem a energia elétrica... Você tem a energia elétrica sendo gerada, transmitida e distribuída em corrente alternada. Você tem o padrão da tua casa. Esse padrão está recebendo uma corrente alternada. Se tem algum surto ou alguma sobretensão nessa corrente que teu padrão está recebendo, isso pode sim ser transmitido até o teu sistema solar. Vai queimar o teu sistema solar, vai queimar a tua placa, vai queimar, né? Vai provocar algum dano no teu inversor de frequência? Não vai. E isso, claro, se você instalar um sistema solar com DPS, dispositivo de proteção contra surto, que é um item que a gente não tem ele como opcional. A gente tem ele como obrigatório. Nossa empresa. Por outras empresas eu já não posso botar a mão no fogo, né? Mas a gente considera esse item como sendo um item obrigatório em toda instalação solar que a gente faz.
Porque você pode ficar sujeito a um surto na tua rede, e esse surto na rede... Esse surto pode ser, por exemplo, um raio, isso? Esse surto pode ser... Porque quando você gera energia elétrica, vamos pensar na Itaipu, né? Você gera energia elétrica ali, nossa maior usina de geração de energia, você gera através do movimento mecânico de turbinas hidráulicas. Esse movimento mecânico, através de estatores de energia e rotores, né? Você tem rotor, que é a parte móvel, estator, que é a parte fixa, e bobinamento. Você gera energia elétrica. Movimento mecânico gera energia elétrica. É assim que é gerado em uma usina hidrelétrica. E esse movimento mecânico, você pode não ter o controle 100% dele. Se você tem maior velocidade, né, pelas leis da eletromagnética, você tem maior eletricidade sendo gerada. Se você tem menor velocidade, você tem menor quantidade de eletricidade sendo gerada. Então, esse movimento mecânico, se você não tem um controle 100% dele, essa energia que é gerada lá na Itaipu pode ter um surto, pode gerar mais, pode gerar menos. E vamos pensar também no caminho dessa energia, na transmissão e na distribuição. É gerada lá na Itaipu, mas chega até aqui em Irati. Para você percorrer todo esse caminho, você tem que passar por estações de distribuição, por subestações, por transformadores de energia. E um transformador de energia nada mais é do que um enrolamento eletromagnético, onde você tem tensão maior de um lado, tensão menor do outro, uma corrente contínua, diferença de potência, enfim. Você tem vários componentes elétricos e magnéticos. Tem interferência magnética, tempestade solar, pode afetar, né, de forma eletromagnética, que podem afetar na maior ou menor velocidade dos elétrons na rede e na maior ou menor quantidade dos elétrons na rede. Né? Então você tem esses fatores que causam, às vezes, essas quedas de energia ou esses surtos na rede que a gente está sujeito. Né? Hoje não existe nenhum sistema elétrico no mundo que não está sujeito a esse tipo de oscilação. Por isso que a gente faz questão de, nos nossos sistemas, colocar dispositivo DPS. Tá. E assim, hoje quando você visitando aí os teus clientes, você tem entendido que eles têm buscado, né? Você falou, né? Num primeiro momento foi buscado muito a questão da energia solar por conta da simples economia. Depois foi visto que é um mercado que gera valor e que isso pode te trazer um rendimento. Você sente que alguns produtores que procuram vocês estão pensando em tirar todos os ovos da mesma cesta, por assim dizer, né? Começar a diversificar isso dentro da própria propriedade, usando isso. Como também foi dito no nosso último episódio, né? O André ele falou bastante sobre pensar na eletricidade como uma commodity. É né? bem isso, E aí, bom, mais uma commodity lá que o produtor vai ter dentro da sua propriedade, né? O que a gente fala é que do mesmo modo que o produtor rural hoje enfia 1 milhão debaixo da terra, reza para chover, para fazer sol na hora certa, e dá certo, né? Tudo também com muito conhecimento, com instrução, né, com acompanhamento de empresas especializadas nisso. Por que não ele não pode fazer um investimento em produzir algo que não é perecível? Você não precisa de colheitadeira para colher. Você não precisa de caminhão para transportar. Você não precisa bater na porta de uma cooperativa para pedir preço. Você não está sujeito à Bolsa de Chicago. E que você produz num local e transmite na mesma área de abrangência. E que todo mundo consome, que é energia elétrica. Por que não se tornar um produtor de energia elétrica? Porque nem todo mundo consome soja. Indiretamente, todo mundo. Mas diretamente, vamos pensar. Nem todo mundo consome soja. Fumo, nem todo mundo consome. Mas energia elétrica, pode ter certeza. Todo mundo consome de uma forma ou outra. Então, se abrir um leque de possibilidades de você produzir essa commodity, que é extremamente necessária, e principalmente no mundo que a gente está hoje, a gente está vivendo uma mudança de mobilidade elétrica, né? Mudança principalmente aí no que tange a veículos, né? Nossa frota hoje no Brasil passa dos 40 milhões de carros. Isso, vamos falar frota em movimento, tem frota parada também, né? Vamos pensar que metade desses carros aí se tornem elétricos ou híbridos nos próximos 5 anos, que não está longe disso acontecer. Não está longe. Você pega a BYD,
fazendo anúncio na Globo em horário nobre. Né? Você vê a já BYD tá vendendo agora carro por 149 mil, é preço de Onix. Um Onix completão é esse preço, né? Acho autonomia, que o Polo, né? autonomia é que passa dos 400 quilômetros, Uhum. né? O BYD Dolphin. Eu não vejo assim que demore muito para a gente ter essa mudança da nossa mobilidade elétrica. Uhum. Eu acredito que em menos de 5 anos, pelo menos metade da nossa frota ou será elétrica ou será híbrida. Uhum. E aí você pensa em posto de combustível. Numa cidade como a nossa, Irati, 70 mil habitantes, tem o quê? Uns 10 postos de combustível? Por aí? É. Né? Que 5 deles tenham que se adaptar Uhum. para elétrico. Uhum. Hoje um posto de combustível, sendo posto de combustível, tá? Vendendo combustível fóssil. Difícil você achar um posto de combustível que consuma menos de 5 mil kWh mês. Sim. Agora imagina ele se tornando um fornecedor de energia elétrica. Vai passar dos 30 mil kWh mês. Uhum. Que esse posto aí tem que canalizar. Uhum. E de onde que vai vir toda essa energia? Da Itaipu? Hoje a gente... Sabe, esse negócio do carro elétrico, assim, eu não sou contrário, né? Acho que daí você acaba, né, parecendo que aqueles, os vendedores de vela contra a lâmpada, né? Uhum. Então, eu não sou contra, né? Acredito que, né, que bom, tomara que tenha bastante gente consumindo, porque quanto mais gente consumindo, mais gente fomentando essa indústria, mais eles vão aperfeiçoar. Eu não compraria agora, né? Vamos deixar aperfeiçoar mais um pouquinho, vamos deixar melhorar, vamos fazer, porque... um negócio que eu aprendi já há bastante tempo é que assim, né? Você não compra um carro quando ele lança. Você espera dar 1 ano, 2 anos, que daí aqueles probleminhas que só são vistos com o tempo, eles são arrumados. Então no carro elétrico, que não é só uma mudança de design, né? É uma mudança o coração do carro é que é trocado, né? Eu como engenheiro mecânico posso te explicar um pouco como é que... Fica à vontade. É muito mais arriscado você acreditar num carro a combustão interna do que num carro elétrico. Eu já pensei nisso, né? Tudo que, né, tem lá um tanto de combustível que explode, Meu Deus né? do céu, é tipo cara. um chuveiro elétrico, né? Passa corrente, água. O ciclo Otto, o ciclo diesel, Uhum. é muito mais complicado do que a lei de Faraday. Não entendi nada, mas eu dei uma risada porque você riu. Tô falando assim dos princípios físicos que regem cada um desses motores. Uhum. Né? Hoje o motor a combustão interna a gasolina é ciclo Otto. Admissão de combustível. Você admite o combustível, você explode, você expande, você contrai, admite, explode, expande. Você tem um ciclo ali, quando você olha a RPM, né? Uhum. Você olha no teu carro, pô, meu carro tá batendo aí 3.000 RPM. São 3.000 ciclos. RPM é 3.000 ciclos por minuto. Uhum. Você tem 3.000 movimentos mecânicos por minuto. Pistão, biela, manivela, virabrequim. Estamos falando em componente básico aí de motor a combustão interna. A probabilidade de algum desses equipamentos mecânicos, de alguma dessas peças mecânicas, ter algum problema de desgaste, né? Não estou aqui também sendo advogado da elétrica, estou falando assim do meu conhecimento de elétrica e mecânica, né? A probabilidade que existe entre algum desses componentes, algumas dessas peças mecânicas sofrer alguns desgastes e provocar, por exemplo, sobreaquecimento, e aí vem os outros problemas, né? Junta do cabeçote, dilatação, falta de compressão, vai compressão de um cilindro para o outro, e tudo isso causa superaquecimento do motor, fundir o motor. A probabilidade de fundir um motor a combustão interna é muito maior do que a probabilidade de você ter uma pane elétrica no motor elétrico. Uhum. Porque ali é um efeito simples. Ali você tem energia elétrica vindo de uma bateria. Essa energia elétrica ela vai passar por um rotor, estator, e aí você tem o efeito físico inverso que na usina de Itaipu. Na usina de Itaipu você tem movimento mecânico gerando energia elétrica. No carro você tem energia elétrica gerando movimento mecânico. Uhum. O movimento mecânico é por um efeito de indução magnética. Então, basta passar energia elétrica por uma bobina de cobre. Uhum. Que aí você tem movimento. Isso é um efeito físico muito mais, um fenômeno físico muito menos propenso a dar erro do que você ter uma reação química de um combustível, que ele tem que vir quimicamente já desde a refinaria, ele já tem que vir nas porcentagens, na octanagem certa, já tem que vir com os aditivos químicos certos, senão pode dar problema, etc. Você tem que confiar nesse combustível. Energia elétrica é tudo igual, combustível não.
Você tem que confiar nesse combustível, você tem que confiar nos processos de usinagem do motor a combustão interna, você tem que confiar no movimento correto, mecânico, daquele motor a combustão interna, e você ainda tem que confiar que isso tenha uma resistência ao desgaste e uma resistência térmica o suficiente para um carro durar 10, 15, 20 anos sem fundir motor. Muito mais arriscado isso aqui do que você confiar que energia elétrica passando em torno de um fio de cobre gere movimento mecânico. E a combustão, mesmo que cada vez mais os motores tornem-se cada vez mais precisos, né? E você consiga, com menos combustível, rodar mais, então significa que a precisão dele está aumentando. Mesmo assim, perde-se muita energia no sistema, né? Perde-se em calor, perde-se em barulho, perde-se em outras coisas, né? E acaba que, para que de fato o teu carro faça o movimento, foi 20% daquela energia usada. Né? O torque não é instantâneo. O carro elétrico, o torque é instantâneo. Né? Você pisou no acelerador... E já existem alguns países que estejam um pouco mais avançados essa questão da energia dos carros eletrificados que já consiga ser feito um estudo da demanda energética que tem sido aumentado, da energia elétrica que tem aumentado dentro dessas redes? Esses dados eu não sei te dizer. Não sei te dizer qual que foi o impacto, por exemplo... da Tesla nos Estados Unidos. Só parar para pensar também, né? Hoje, quem que é o cara mais rico do planeta, né? Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX. Então, só por isso aí, acho que já vale a pena. Já vale a pena acreditar E veja só, né? Acredito que o produtor que está lá pensando em dar uma diversificada, em tirar todos os ovos que estão na mesma cesta, né? A questão da energia elétrica. Não há... Eu acredito que no mundo não há nenhum movimento que demonstre que vá precisar cada vez menos. Exatamente. Só demonstra que vai precisar cada vez mais. Exatamente. Então, porque agora não, mas espera aí, o carro elétrico ele ainda está engatinhando. Obviamente, tudo em algum momento estava engatinhando e depois ele... No Brasil, né? O uso, né? Digo, né? As pessoas terem esse carro. Então, ela começa assim, mas depois ele vai se expandindo. Então, assim, hoje nós estamos falando de carro. Mas, por exemplo, a gente já tem trator movido a metano. E peraí, depois de outras formas, vai chegar isso no trator, vai chegar isso no caminhão. Já tem caminhão, inclusive, né? Sendo testado aí com energia elétrica. Quem puder ir ao Show Rural Copavel esse ano, mais uma vez fazendo a propaganda, com certeza vai encontrar mobilidade elétrica em maquinária agrícola. Então, isso eu acredito que não seja não há possibilidade de diminuir. O que se fala muito hoje é na diminuição do combustível fóssil. Exatamente. Então, voltando naquela questão da commodity, né? Quem produz alimento e produz cada vez mais, faz certo. Porque o número de pessoas no mundo... aumenta, e a fome aumenta. Aumenta e beleza. Mas, se a gente for colocar numa curva, né, o aumento populacional perante o aumento de consumo de energia elétrica, né, no Brasil, nos últimos... Vamos colocar assim, nos últimos 15 anos, o consumo de energia elétrica, ele aumentou numa taxa maior do que o aumento populacional. E assim, falei aqui dos carros, mas fale de qualquer coisa. Eu me lembro muito bem, assim, celular, as casas em que eu morava, ar-condicionado, cara, era uma tomada por cômodo, né? Na sala tinha duas, alguma coisa assim. Hoje, até, né, você vai olhar essas casas que estão sendo construídas, cara, as paredes são cheia de tomada. Sim. Porque você precisa hoje ligar seu notebook, seu celular, seu tablet para carregar. Então... E a geração não acompanhou isso. Isso. A oferta não acompanhou a demanda. Falando em mercado, né? A gente está olhando para um mercado no qual a demanda está mais alta do que a oferta. E por que a oferta não acompanhou a demanda? É muito simples. Rigor ambiental. Na década de 70, 80, 90, você podia fazer usina hidrelétrica... Era só derrubar tudo, encharcar e ir embora. Só derrubar, encharcar e ir embora. Hoje, vai ver o BO que é para você montar uma usina hidrelétrica. E as próprias usinas eólicas, elas têm um grande impacto ambiental, né? Na questão, não sei se você já chegou a ver isso, né? Na própria questão de migração de pássaros. Era um negócio que, cara, né? Você não... Confesso que não tenho conhecimento sobre isso. Eu comecei a ver, né? Vendo algumas coisas assim em relação a isso. Assim como o sol, né? Tá lá o vento. Então, pô,
Aproveite, né? O vento tá aí, tá de graça, né? Acontece que o tamanho, né? Por conta do tamanho, a produção, para você poder carregar aquilo, para você poder chegar, montar, e tem que ser em local ermo. Então, já dificulta em toda essa situação. E pelo tamanho delas e aquele giro delas, ele atrapalha na migração dos pássaros. Os pássaros, eles ou se perdem ou vão em direção a isso por conta dos ventos e por conta da alteração de audição e etc. Então a própria energia eólica que antes era colocada como o futuro da energia limpa e etc. Opa, agora também já não é mais. Perde para energia solar, perde para energia elétrica aqui no Brasil. E, né, falando, já que a gente tá falando disso, assim, sabe, tem um negócio que para mim não... Tá, entra na minha cabeça porque a gente sabe por que eles falam isso, né? Porque tá, o mercado, né, temos que extinguir o carbono zero, e blá, blá, blá. E quem que tá fomentando isso? A Europa diz que só consome do Brasil quando o Brasil for carbono zero e tal. Aí você vai dar uma olhadinha na energia deles. Eles usam energia... quase que exclusivamente do petróleo. Termoelétrica. E aí tem um negócio que as pessoas falam, não, mas vou usar o exemplo da Alemanha aqui. Mas a Alemanha, ela usa biomassa. Ah, não, se ela usa biomassa, tá tudo bem. O que é biomassa? É árvore. Então, eles plantam árvore para cortar a árvore, para fazer lenha, a qual eles dão o nome de biomassa. Quando você muda o nome, tudo torna-se mais bonito, né? Tipo, não é aborto, é direito reprodutivo. Daí você muda esse nome. Não, mas é porque a Alemanha usa biomassa. Porra, cacete, é árvore que eles estão usando, né? Não é... Não pode colocar isso no mesmo bolo aí da energia limpa. E, né... E veja, nessa o Brasil leva uma grande vantagem, né? A gente leva uma grande vantagem por conta do nosso tempo aqui, né? Você citando até essa questão da Europa, eu tinha até comentado contigo antes da gente iniciar esse bate-papo. Eu morei 9 anos na Espanha. Então acompanhei alguns... Podemos falar em espanhol aqui sem problema nenhum. Sem problema algum, podemos falar. É que o meu espanhol é muito mais daqui de castelhano. Então, é muito mais galopeira, né? Isso. Meu avô vivia no Paraguai lá, eu aprendi com ele. Então, assim, o que eu vi, eu morei de 2001 até 2009, né? Então, do que eu acompanhei lá, você falou de biomassa, né? Uma biomassa também que eles usam bastante lá é o lixo, né? Opa, aí começa a me parecer mais... Então, lá eles têm tem várias usinas de lixo mesmo. Você aproveita a matéria orgânica que tem um poder calorífico inferior ou superior, né? Tem essas duas diferenças entre biomassa, né, que você pode classificar, para você queimar esse lixo que não é reciclável para gerar energia. Então essas usinas eu já vi na Espanha. Usinas de biomassa de lixo, eu vi. Lá na Espanha tem uma companhia elétrica chamada Iberdrola, uma companhia elétrica bem forte também. Então lá eu vi também usinas eólicas, parte solar eu comecei a ver, hidrelétrica também pouco, mas muita energia também oriunda do petróleo, mas o que eu mais vi ali, quer dizer, o que eu menos vi ali é mata. Não tem floresta, né? Não. Lá os caras derrubaram tudo já foi. Porra, e vem me encher o saco. Há 200, 300 anos já foi, vem cara. me encher o saco aqui que tá cheio desse mato, né? Aqui o produtor rural deixa de 20 a 30, às vezes 40% da área dele. Pô, árvore nativa, mata nativa e ainda querem falar mal desse cara aí. Eu penso que... Lá os caras já derrubaram tudo. A cidade de Salgado Filho, aqui no Paraná, salvo engano, ela montou uma cooperativa para que fosse feito o gás biometano de esterco. E já vi algumas outras situações dessa. Mas o esterco, aliás, o gás, né, o biogás, acaba que nos motores eles têm o mesmo funcionamento do motor a combustão comum, né? Exatamente. Não se parece. Só o que sai dele o que metano é um combustível, né? Uhum. O metano é um combustível. Onde tem um movimento muito forte do biogás, né? E até mesmo da bioenergia. Esse metano ele pode ser usado, por exemplo, para você movimentar um rotor que gira em torno de um estator e gera energia elétrica. Né? Você já aprendeu aqui do nosso... Já tô aprendendo. Já tá aprendendo, né? Então, ali em Castro Carambeí, você tem muita vaca leiteira, então você tem muito esterco. Então lá tem usinas de biogás bem grande. Né? Você tem usinas ali gerando metano, esse metano
girando um rotor em torno de um estator, gerando energia elétrica. Acho que a New Holland fez um lançamento agora recentemente de um trator movido a metano. Né? Mas nada mais é do que um combustível fóssil. Só que não vem não vem de uma fonte, digamos, não renovável, né? Que é o petróleo. Vem de uma fonte renovável, que é o esterco do animal. Bom, poderíamos falar mais ainda sobre isso, que eu não sei até que ponto que o petróleo, esse vilão todo, de fato, ele pode até ser, sabe? Mas é que a turminha que fala sobre isso é uma turminha que fala tanta mentira no meio que eu já não sei mais o que eu acredito vindo dele, sabe? Então eu já não sei mais se o petróleo é todo esse vilão ou não. Mas voltando ao nosso assunto aqui, né, que de fato interessa da geração de energia solar, Felipe, vamos falar do que interessa. Quanto que me custa? Quanto que eu gasto para eu poder fazer isso, para eu poder, de repente, né, pensando lá, um produtor tá pensando, puta, vou tirar todos os ovos da mesma cesta, né? Vou começar além não vou só trocar aqui as commodities agrícolas, mas vou colocar outro tipo de commodity aqui. O que eu gasto? Quanto que eu gasto? Quanto que custa? Vamos criar um paralelo com a produção de grãos, ok? Então você tem um triângulo na produção de grãos. Você tem o produtor dos grãos, você tem as empresas que dão suporte para você produzir esse grão, e aí são das mais diversas. São empresas que vão te fornecer insumos químicos, são empresas que vão te fornecer maquinário, New Holland, John Deere, enfim, vão te fornecer trator, colheitadeira, implemento agrícola. São empresas que vão te dar o suporte para você produzir, colher e comercializar esse grão. Então você tem um dos lados desse triângulo. E o outro lado do triângulo são as empresas que de fato vão comprar esse grão. Então você tem produtor, fornecedor e comprador no mercado agrícola hoje. Então vamos supor que você, Joãozinho, é um produtor. Eu, Felipe, sou um fornecedor. E o Arthur ali é um comprador, né? É uma empresa que vai comprar esses grãos. Você, produtor, você tem o terreno, você tem a vontade de trabalhar e você tem a vontade de ganhar dinheiro. Só que para você produzir na tua terra, você tem que comprar semente, você tem que adubar, você tem que esperar chover, fazer sol, o grão se desenvolver, brotar e você colher. Para você colher, você utiliza ali uma colheitadeira. Né? Essa colheitadeira, você enche teu caminhão, transporta para a cooperativa compra esse grão num determinado preço. Ok, fechou. E aí você ganha o dinheiro. O triângulo que a gente está oferecendo em usinas solares é o mesmo. A diferença é que nós, como excelência, nós ofertamos uma ponta e a outra. A gente fornece tudo o que você precisa para se tornar um produtor de energia. E depois que você se tornou um produtor de energia, a gente comercializa também. Então a gente oferece oportunidades para você produzir e comercializar e vender. A gente é uma ponta e a gente é outra. A gente vai estar tanto na entrada quanto na saída do teu negócio, tá? Por que eu cito isso? Que você me perguntou em relação a valor, né? Porque você tá me parecendo aqueles caras do Tratar Inbox. Não é aí, isso, não é isso. Por que eu tô citando isso? Porque tudo depende do modelo de negócios que você quer implementar. Tudo depende da resposta que você me dá quando eu te faço a pergunta. Quanto dinheiro você quer ganhar mensalmente ou por ano com essa produção de energia? Depende dessa resposta. O investimento, o retorno sobre investimento, ele é invariavelmente entre 1,5% e 2,5% daquilo investido. Não vai fugir disso. Não vai fugir. É 1,5% se eu otimizar minha área, se eu otimizar meus custos, se eu fizer um bom contrato de venda de energia, se eu estiver disposto a correr alguns riscos, né? Trabalhar num contrato que me pague melhor, posso chegar nos 2,5%. Agora, se eu sou mais conservador, não, quero algo, né, por 20, 25 anos, quero me amarrar no contrato, vou gastar o máximo possível com essa estrutura, vou fazer cerca, vou deixar ela linda, essa usina, né? Aí o retorno ele vai ser um pouco menor, porque você vai estar investindo mais em algo que vai te dar
a mesma quantidade financeira em dinheiro mensal. Mas não vai fugir dessa faixa, entre 1,5% e 2,5% do valor investido. Tá. Esse é o retorno do investimento. Por exemplo, se você investir R$200 mil, vamos pensar assim, 2,5% dá 5 mil. 1,5% vai dar 3 mil. Vai variar. Você pode ter de 3 a 5 mil de retorno investir nesse valor. Se você investir 300 mil, entre 1,5 e 2,5. Tudo depende do perfil, da terra que você tem disponível, se ela está próxima de uma rede elétrica ou não. Se tem que fazer obra na rede elétrica, se você já tem um padrão disponível para absorver a energia dessa usina, se você deseja entrar no contrato um pouco mais curto, só que paga um pouco mais, se você quer entrar no contrato um pouco mais longo, só que paga um pouco menos. Depende dessa série de fatores e da qualidade também que você deseja comprar. Tá. E hoje, assim, qual que é o mínimo de um tamanho, seja de área ou seja de placas, que eu preciso para começar, sei lá, ser autossustentável e ter um retorno? Hoje, né, pensando na nossa região ela é sumariamente atendida por rede bifásica. Bifásica / monofásica de energia elétrica, né? Que é um fio só, senão aqueles 2 fios na rede elétrica. E também, na maioria dos casos, tá? A rede disponível próxima da usina não está adequada para absorver toda essa quantidade de energia sendo gerada e injetada na rede. Então, geralmente, é preciso fazer uma obra na rede, tá? Mas, falando em termos de tamanho, né, de número de placas, enfim, hoje você consegue se tornar um produtor de energia, tá, tranquilamente, instalando o sistema solar acima de 40, é o que a gente, né, coloca ali como regra, né, mas também pode variar um pouco, mas o limite mínimo acima de 40 kW-pico de potência instalada. Entendi nada. 40 kW-pico de potência instalada, só traduzindo, né? Obrigado. Vai dar aí em torno de 72 placas de 555 watts. Tá? Que são as placas mais comuns hoje no mercado, que também pode variar, tá? Também estou te dando isso, mas é variável. Nós temos placa de 555, 570, temos placa bifacial, monofacial, enfim. A gente vai apresentar todas as possibilidades. Cada possibilidade tem um preço, cada possibilidade tem um custo-benefício, tem um retorno específico. E assim, ó, eu sou um produtor que, na verdade, eu não quero. Eu quero, assim, eu quero o famoso pro gasto, né? Eu quero pra minha casa, eventualmente pro meu barracão, uma granja, alguma coisa que eu tenho assim. Não, granja daí já é um pouco mais. Mas vamos dizer para um uso comum, né? De uma casa e de um barracão, né? Mais ou menos assim. Que seria muito parecido, inclusive, com o uso urbano, né? Acho que não foge muito. Sim. Tem uma ideia do que eu... de gasto? Hoje, para você implementar um sistema solar para o teu consumo, vale a pena que você economize pelo menos, uma conta simples que a gente faz, pelo menos 3 vezes o valor da tarifa mínima que você tem que pagar. Então vamos pensar no cliente urbano, né? Hoje o cliente urbano ali, ele vai pagar, se ele for atendido no trifásico, ele vai pagar ali 100 kWh mês de tarifa mínima da Copel. Gaste ou não gaste energia. Hoje a tarifa da Copel está em torno dos 80 centavos ou quilowatt-hora. Então R$80 por mês só de tarifa mínima você vai continuar pagando. Mais iluminação pública, que depende do bairro, mas em média está aí uns R$40, R$50. Então hoje, mesmo que você coloque sistema solar, sendo urbano, você vai gastar aí entre R$100 e R$130 por mês com o teu sistema de energia. Agora, se você gastar até R$400 por mês, quer dizer que 300 você vai estar economizando e 100 você vai continuar pagando. A partir daí, o investimento começa a ser atrativo. Começa a ter um retorno atrativo. Agora, se você é cliente urbano, né, você gasta ali R$200 por mês em energia, vem tua fatura ali R$200, a economia que você vai ter, o retorno para você ter um investimento é muito alto. E tem a luz rural também, né? Falando das propriedades rurais, né? É que o rural ele tem também um outro atrativo, né? Falei primeiro do cliente urbano, sim. Agora do rural. Qual que é o atrativo do rural? São 2, eu diria, os principais.
O primeiro deles é que a tarifa mínima é muito mais baixa. Então hoje a tarifa mínima do monofásico, ao invés de ser 100 kWh, é 30. Você multiplicando por 80 centavos, né, vai dar aí R$24 que você paga de tarifa mínima. Você não paga iluminação pública no rural. E além disso, você tem linhas de crédito bem mais interessantes. Então no rural, mesmo você gastando, vamos colocar assim que no rural você gaste R$200 por mês em energia, já compensa você colocar um sistema solar. Que no urbano não compensaria. E você falou alguma coisa ali sobre linha de crédito. Mito ou verdade? É possível que você instale a energia solar na sua propriedade sem a necessidade de tirar dinheiro do bolso, porque é tudo financiável? Mito ou verdade? Verdade absoluta. Aí, ó. Verdade absoluta, cara. Principalmente quando você trabalha com linhas de crédito, né, rural, né? Tem linha de crédito só para isso? Só para energia solar? Bioeconomia. Bioeconomia. São linhas de crédito, por exemplo, fazendo um cálculo simples. Se você no ano ali, vamos supor que você é produtor rural, você gasta ali, que seja o mínimo, que seja R$200 por mês. No ano você vai gastar 2.400, certo? Você pode financiar um sistema solar. Eu te garanto que a parcela não vai passar 2.500 ano. E aí nesse financiamento, inclui tudo, inclusive a mão de obra da empresa que eu estou contratando lá da Excelência, isso está incluso tudo nesse pacote. Exatamente. Isso é bom, não mexer no bolso. Você troca R$2.400 que você ia gastar na certa, em energia elétrica, por uma parcela que não vai dar ali. A gente faz um cálculo, né? Geralmente a primeira parcela, que é a maior, não vai chegar a 65% do valor que você já gastava. E assim, ó, eu faço eu tenho lá minha produção de energia solar. E ela, a princípio, eu fiz ela mesmo só para o meu consumo próprio, né? Só para parar de gastar com isso. E eventualmente eu começo a perceber que é possível que com pouco investimento eu aumente, ou a própria geração ali começa a sobrar, tá? Toda a instalação já está pronta para a possibilidade de ir, voltar, mercantilizar isso, ou não? Aí eu preciso fazer algum tipo de alteração quando eu vou aumentar essa carga, digo, na instalação primária, na instalação básica. Precisa. Geralmente você precisa mudar tudo, né, da instalação, se você deseja se tornar um produtor de energia, se você deseja ampliar o teu sistema. Geralmente os sistemas eles vêm com uma margem de segurança ali, 30%, 40% você até consegue, dependendo do inversor que é colocado. Então, fazendo um cálculo simples, se você coloca 10 placas, você consegue expandir ali para 13, 14. Vai conseguir expandir. Agora, para você expandir para 50, 60, 100 placas solares, aí você precisa adequar a rede de energia elétrica e você precisa adequar os equipamentos que ali estão instalados. Inversor de frequência, cabeamento. E Felipe, alguma vez vocês já chegaram a fazer a conta de, no mesmo espaço onde eu produzo, seja lá, commodity que for, soja, né? Mais simples. No mesmo espaço que eu produzo soja, se eu produzir luz, o que isso me dá? Temos essa conta, sim. Qual que é? Então vamos pensar num retorno mês aí de que seja 3.000, né? Seja 3.000 de retorno mês. Hoje, para você ter 3.000 de retorno mês, você vai ocupar uma área de 600 metros quadrados. Tá, vamos bater uns cálculos aqui. Pouquíssimo, litro de terra. 600 metros quadrados aqui. Vamos fazer uma regra de 3. Quanto que isso renderia no alqueire, né? Um alqueire é 24 mil metros quadrados, né? Então você pegaria 24.200 vezes 3.000 dividido por 600. Então, em um alqueire, R$121.000, certo? Tá. Saca de soja tá o quê? 120? Produzindo aí umas... 1.000 sacas de soja. Não, faz 150 não queira, né? Normalzão, sim. Certo? Então, 1.000 dividido por... Vamos pegar 1.008 dividido por 180, que seja uma soja boa ali. Pegamos uma época boa aqui, tá? Então, o investimento em usina solar é 5,6 vezes mais atraente do que soja, por exemplo, na mesma área.
Isso considerando um cultivar que tem um bom retorno. Uhum. E eu penso, Felipe, que né, a frase que já foi dita aqui algumas vezes, né, de tirar os ovos da mesma cesta, não estamos falando aqui, produtor, pare de produzir, toda agrícola vá botar painel solar. Não, mas diversifique. Diversificar. Assim como ele diversifica as commodities, seja no decorrer do ano, ou seja no decorrer das épocas, assim como, bom, esse ano não deu trigo, eu vou pro cevado, esse ano não deu... Assim como ele... Hoje, alguns produtores da nossa região, de médio porte, a gente tem esse conhecimento, eles fazem a colheita, sobra um dinheiro, o pessoal geralmente investe ou deixa parado ali na poupança, perdendo dinheiro. Você está perdendo poder aquisitivo se você deixar parado na poupança. Ou você faz um investimento em algum terreno, né, para ampliar a produção, ou você compra uma casa para alugar. Uhum. Nada contra o setor imobiliário também, tá? Mas vamos bater um cálculo simples, né? Qual o valor de um imóvel hoje para te dar um retorno de 3 mil mês líquido com aluguel? Não, considere aí que na melhor das hipóteses, você ganhando 0,5 do imóvel, você precisa ter um imóvel de pelo menos 900 mil. Pelo menos 900 mil. Exatamente. Aí, e dependendo da localização, dependendo de tudo. E sem contar que o imóvel, ele, né, tem uma deterioração. Você corre o risco de não receber, inadimplência, né, não sair, bom, tudo mais. Então, a gente sabe que o produtor rural, se ele ficar só dependendo da aposentadoria que ele vai ter como produtor rural e não fizer um pé de meia até chegar a idade da aposentadoria, não tiver outros investimentos, né, o poder aquisitivo cai. Porque o dinheiro no tempo ele perde valor. Se você não investir ele de uma forma inteligente. Mercado financeiro é uma opção? Baita de uma opção. Só que é mais complexo. É algo intangível. É algo que, pela nossa cultura e tradição da região, a placa você está vendo ali. Você está vendo a placa ali, você está tocando nela. Era isso que eu ia O dinheiro falar. na conta tá ali, mas... Acho que há uma resistência, né, até do pessoal um pouco mais velho, nesses investimentos, porque que é de pegar, eu não tô vendo, não sei onde é que tá, eu não conheço essa turma, até porque é uma turma que vem calejada, que vem de um governo que tirou tudo que tava na poupança, imagina. Então traz esse medo, e de fato, a placa tá ali, você pega ela, né? E é algo que você não pode se alavancar. Então, por exemplo, você vai fazer um financiamento para você investir e guardar dinheiro, né? Aqui não, aqui é algo que você pode financiar, que você pode se alavancar, né, de certa forma. Então eu penso que é um investimento da vez, é um mercado que está aberto aí para nossa região, né? Também não é algo que não vai te deixar rico, né? Claro, depende também de como você faz isso ao longo dos anos, mas é uma possibilidade de você tirar todos os ovos do mesmo cesto. Ainda mais agora, nesse último ano. Agora a gente teve esse mês de outubro chuvoso, que prejudicou produtores rurais de alguma forma, né? E depois tiver uma seca que prejudica. Né? Que está prejudicando também, de certa forma. Então é uma possibilidade que se abre aí para diversificar a renda, né? Fonte de renda, né? A gente fez um episódio aqui, a gente conversou, por exemplo, lá com o pessoal da XP, né? Com a Maria Eduarda. E nós falamos de possibilidades de você investir em outras coisas, ter dinheiro girando, né? De diversificar. Tá aí, estamos trazendo mais uma oportunidade de diversificar teus investimentos, né? Pô, o soja caiu muito. Pois caiu muito, mas eu não tô passando fome, porque eu tenho minha energia elétrica e assim por diante, né? Conheço a Maria Eduarda, ótima profissional. Então, com certeza, o que ela falou aqui faz todo sentido também em relação a investimento no mercado financeiro, né? Mas todo mundo está aqui, né, para, de certa forma, ganhar dinheiro também, né? O produtor rural quer ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, ela quer, você também. Claro. Então, só que a gente não quer só isso, né? A gente quer também ver a nossa região, o nosso país progredindo. De alguma forma, todo mundo ganhando, né, com esse círculo virtuoso que a gente pode criar. Ótimo. E aqui a gente está dentro de um círculo virtuosíssimo. Não só pela questão da rentabilidade financeira, mas também pela questão da sustentabilidade. Você produzir uma energia de uma fonte bem mais limpa, renovável,
você aproveitar uma área que muitas vezes não era aproveitada, você tornar aquilo que não era produtivo, produtivo. Uhum. Então essa é uma opção, né? Felipe, antes que o meu produtor brigue comigo, porque tá acabando a pilha da bateria... Não, pilha da bateria não. Tá acabando a bateria das câmeras. Hã? O filme, tá acabando o filme aqui. Felipe, obrigado. Obrigado por estar aqui conversando. E eu gosto quando a gente consegue conversar e viaja um pouco no assunto, e vai e volta e traz essas coisas novas assim. E acho que fica cada vez mais esclarecido, né? Que é a ideia aí desses 2 episódios que a gente fez na sequência. Dúvidas sempre vão existir, né? Mas dirimir cada vez mais. Conseguimos falar de tamanhos distintos, de possibilidades distintas, de vontades distintas que as pessoas têm, de assuntos acessórios que têm. Acho que complementou muito aí tudo que você falou. Legal. Obrigado por essa oportunidade e obrigado por estar aqui conversando com a gente. Que isso, eu que agradeço. Não tenho o conhecimento total de tudo que foi falado aqui, né? O homem ele tem que saber seu limite, né? Então a gente eu não tenho porque eu sou advogado, então eu posso falar sobre todos os assuntos, não tem problema nenhum. A gente falou de carro elétrico, não sou especialista em carro elétrico. Fiquem tranquilos. Né? A gente falou de outras fontes de energia, também não sou especialista, né? Mas nessa área aí que a gente trabalha, a gente procura se atualizar todo dia, estudar, chegar e trazer a verdade, né? Porque como dizia Aristóteles, a força do discurso é a verdade. E a gente acredita muito nisso, muito nisso. Tem que trazer a verdade, tem que trazer os pontos nos is, as coisas como são. A venda, o dinheiro financeiro, o negócio acontecendo é consequência da verdade apresentada, né? O cliente, ou até mesmo você, ou quem a gente for atender, quem a gente for conversar sobre esse tema, a pessoa tem liberdade de dizer, não, para mim não é atrativo, para mim é atrativo. Cada um tem seu poder de escolha, seu poder de julgamento. Mas a gente está aqui para poder, de fato, abrir um pouco mais a mente do pessoal em relação a esse tema, que é um tema muito atual, né? Um tema que a gente vê vantagem financeira, a gente vê vantagem na questão da sustentabilidade e a gente vê progresso também da humanidade nisso. Eu, particularmente, junto com a nossa equipe, aí, com os meus sócios, com a nossa empresa, a gente se sente muito feliz de poder trazer essa novidade aqui para a região. De certa forma, somos pioneiros nesse ramo de usinas aqui na região, né? Nós já temos algumas instaladas e muitas outras ainda para instalar. E eu fico muito satisfeito, muito feliz de ter sido convidado por você, que, cara, sou fã do teu trabalho, né? Já colocando aqui também pro pessoal. Eu acompanho bastante aí teu trabalho, teus podcasts, né? Dou risada junto, cara. E você traz gente aqui muito boa para trazer, para mostrar também um pouco do que a nossa região tem, né? E você entra nesse rol aí que eu já comentei aqui algumas vezes, que por um acaso do destino, eu não sei te dizer ainda porque isso, tenho conseguido trazer pessoas muito boas aqui, sabe? A gente sempre consegue manter o nível lá em cima do que a gente veio falar. Aqui não é o Jornal Nacional, então a gente pode tratar as coisas com um pouco mais de descontração, né? Mas assim, acho que essa informação ela permeia mais quando você fala de forma assim. E mesmo nós citando Aristóteles, podemos falar de forma simples isso que as pessoas entendam. Obrigadão, Felipe. Obrigado mesmo aí por essa aula que nós tivemos hoje. Obrigado então, pessoal. Valeu, turma. Valeu, obrigado.